basta pensarmos em nos preparar para uma gestação que os pitacos começam a aparecer. Meu nome é Fernanda Andrade, sou ginecologista e obstetra e hoje eu quero dividir com vocês alguns pitacos que eu recebi na minha maternidade e vamos falar profissionalmente sobre este tema. Meu nome é Ana Carolina, eu sou pediatra, trabalhamos juntas na maternar, né? E todas recebemos pitacos, né? Eu sou Estela Mello, sou fisioterapeuta infantil e vamos compartilhar um pouquinho sobre essa maternidade que conseguimos viver juntas, né? Graças a Deus, numa fase bem próximas uma da outra, então a gente consegue compartilhar isso com vocês de forma prática e com conhecimento. E real. Real. Hoje nós vamos falar sobre um pitaco que muita gente recebe. Não é só na maternidade, mas que eu acho que na maternidade dói um pouquinho mais. Potencializa, né? Uhum. A gente sente um pouco mais no pós-parto, então nós vamos falar sobre o corpo materno. O primeiro que eu recebi não foi na gestação, foi antes. Um hater. Postei um vídeo na internet e uma pessoa comentou: se está assim agora, imagine após a maternidade. E uma imagem de uma baleia. Meu Deus. Gente, aquilo me abalou profundamente. E assim, veio de um Instagram falso. Eu, como boa investigadora que sou, fui no Instagram ver quem a pessoa seguia. E eu suspeito de quem seja a pessoa que me mandou isso. E assim, me doeu profundamente. Eu sabia que tá... A gente sempre sabe quando tá acima do peso, gente. Não precisa ficar falando para as pessoas, não. Viu? Já sentei em mesas em que o único assunto na mesa era perder peso, emagreça, tá todo mundo gordo. A palavra gordo foi falada 1000 vezes, me incomodou profundamente. Enfim, na maternidade a gente sabe que a gente ganha peso, o corpo muda. Tem mulheres que optam por não viver a maternidade porque não querem mudar o corpo. E tá tudo certo, a gente tem que respeitar. Mas a gente receber esse tipo de comentário é realmente muito difícil. Então, o assunto hoje é um pouquinho mais sério. Me conta o pitaco que vocês receberam. Eu recebi muito você não tá engordando muito mais do que poderia, ou você sabe que o seu corpo nunca mais será o mesmo, né? Acho que esse é o que a gente mais recebe. O seu corpo, depois da maternidade, nunca volta ao que era. Acho que isso eu recebi muito. E talvez assim, você tá amamentando, dá muita fome, né? Você tá comendo por 2? Acho que tem você tá comendo muito agora que tá amamentando, mas depois que você parar de amamentar, você vai engordar 3 vezes mais. Tome cuidado. Sempre tem esses comentários, né? E assim, eu como obstetra falo muito em relação do peso para as gestantes, mas quem é a minha paciente sabe que eu não falo com cobrança em relação ao peso em si. Você está acima do peso, você precisa perder muito peso. Eu sempre tento orientar de maneira mais delicada, porque foi uma situação que eu vivi que é muito ruim, né? Muito difícil mesmo. Mas, como eu disse, eu como obstetra preciso ficar de olho nisso, porque é um dos fatores de risco, inclusive para pré-eclâmpsia, é o ganho de peso excessivo na gestação. Em geral, o que a gente espera durante a gestação é que no primeiro trimestre a paciente nem ganhe peso. E a partir daí, 1 quilo por mês até o final da gestação. Nem sempre é possível. A maioria das mães ganham mais que isso. Eu sempre fico de olho no peso na gestação, porque se eu vejo que está ganhando muito, eu preciso chamar a atenção dessa paciente para os riscos que está acontecendo. Gente, depois que a gente ganha um bebê, a gente perde peso muito rápido. Em 1 mês, a gente perde 10, 12, 15 quilos. Obviamente, para manter essa perda de peso é um pouco mais difícil, mas a perda... a maioria das pacientes tem. Então, depois é só ter um cuidado para continuar mantendo, porque realmente é difícil durante a amamentação da fome, o estresse, a ansiedade. Então, se pelo menos ela está ganhando peso ali de maneira estável, o ideal é 1 quilo por mês. Mas está ganhando 2. Tá, é o dobro do que precisava. Mas às vezes a gente não tem total controle. Eu sempre falo para o paciente, você está fazendo a sua parte? Você está se alimentando bem? Está fazendo atividade física? Se tá, ok. Agora, quando a paciente chega falando, eu desandei mesmo, chutei o pau da barraca,
tô comendo muito, aí eu vou ter que puxar um pouquinho a orelha sim, porque vai aumentar risco de pré-eclâmpsia, risco de diabetes, isso acarreta em riscos não só para a gestação, mas para o bebê em si. Então a gente tem que ficar de olho no peso. Mas no puerpério, com todo o peso que a gente carrega, ainda ter que ouvir a pessoa falando, nossa, mas você tá acima do peso, hein? Realmente não precisa disso, é difícil, o corpo de fato não vai voltar a ser a mesma coisa, nem a gente, né? A gente muda tudo. Graças a Deus. Graças a Deus, exatamente. Graças a Deus a gente muda. Eu acho que é necessário. Eu aprendi tanta coisa depois da maternidade. Mas sim, é possível retornar ao corpo pelo menos parecido que a gente tinha antes. É difícil? Com certeza absoluta. Mas nada que uma equipe multidisciplinar não possa nos ajudar para voltar. Então, assim, o palpite que mais me doeu foi esse. Nem grávida eu estava, mas me deu força para eu poder mudar. Eu quis mudar, eu precisei de ajuda, mas tá dando certo. E eu acho que é importante a gente se sentir bem também, né? A gente tem que procurar hábitos saudáveis para espelhar os nossos bebês, né? Porque eles são... nós somos os exemplos deles, né? Eles aprendem com a gente, com o que a gente está falando, mas muito mais com o que a gente está mostrando. Então, não adianta eu falar que você tem que comer uma maçã e eu comendo uma batata frita. É claro que ele vai querer a minha batata frita, né? Então, eu acho que são hábitos importantes para a nossa saúde e para mostrar para eles também como a gente como deve ser feito, né? E como eles deveriam fazer também, né? Porque a criança, ela aprende não o que você fala, e sim o que ela vê. Então, é essencial. E assim, o que eu vejo, né, acompanhando as crianças, vendo as mães, é que, às vezes, por falta de tempo, é igual você disse, eu, por exemplo, em 10 dias eu perdi 10 quilos. Eu falei, meu Deus, isso é possível? Será que é amamentação? Mas depois eu me perdi. Eu engordei bastante. Por quê? Não dormiu bem. Não vou fazer comida não, vou comer só um lanchinho aqui. E eu acho que é aí que a gente vai se perdendo, mas tá tudo certo, assim, eu vejo como uma fase, sabe? É uma fase que talvez você não vai estar 100%, porque você tem um serzinho ali que depende totalmente de você. E tá tudo bem, mas o importante é sair desse lugar para você se sentir bem, né? Exatamente. Estar bem é o principal. E assim... Falando em como a questão do peso pode afetar na gestação, na infância, no desenvolvimento. Durante a gestação, como eu disse, o ganho excessivo de peso, ele tem alguns fatores. Na minha gestação, como eu sabia que eu não poderia ganhar muito peso, até 29 semanas, que foi a data que eu fui internada, eu tinha ganhado 4 quilos no total, consegui fazer um bom controle, mas em uma semana eu ganhei 8 quilos, que foi a semana que eu estava internada lá. Obviamente não foi 8 quilos de peso real, eu estava internada, eu tava comendo muito bem, nada de sal. Né? Foi um inchaço. Então, assim, esse ganho de peso, a gente pesar no consultório também é para isso. Aquela paciente que veio e em uma semana ela ganhou 4 quilos, sim, eu já fiz diagnóstico de pré-eclâmpsia em paciente assim, nada de pressão subir até então, ela chegou no consultório e em uma semana ela ganhou 5 quilos. Falei, opa, peraí, o que aconteceu aqui? Não tô entendendo o que aconteceu. Eu comi exatamente da mesma forma. Tô inchada, olhei os pés realmente inchados, a gente fez exames, perda de proteína, alteração TGO, TGP, então assim, a gente acabou que fez um diagnóstico através desse ganho de peso excessivo em uma semana. Mas ao longo da gestação, se realmente a gente não controla, a glicose vai subir, a pressão vai subir e isso é ruim, que vai trazer as alterações para o bebê. Então, a gente precisa controlar esse ganho de peso. Eu sei que é muito difícil. Gente, a comida da gestação, o gosto é diferente. É mais saborosa. Gente, a comida é diferente. Quem é mãe vai me entender. Vocês sabem que é assim. Quem nunca passou por isso, talvez não entenda tão bem. Mas muda o gosto da comida. A gente tem uma fome que é uma fome diferente. É uma fome que eu sempre falo, não é assim, ai, que fome, parece ter um buraco no estômago. E tem aquela história dos desejos, né? Ai, meu Deus, um açaí com não sei o que em cima. A gente aproveita esse momento. Eu não tive esse desejo, assim, de coisas muito diferentes, não. Mas eu queria realmente comer, e a comida tinha um gosto diferente. É muito prazeroso comer, né? Prazeroso. Tudo fica muito gostoso. Exatamente. Eu também não tive isso. Mas o que pode alterar numa gestação é isso. Aumenta o risco de ter uma pré-eclâmpsia quando ganha esse peso excessivo e aumenta o peso do diabetes gestacional. E aí, por exemplo, o diabetes gestacional, a gente sabe que aumenta o risco dessa criança desenvolver o diabetes na
idade adulta. Mas tem a questão dos espelhos, né? Se a gente come mal, o bebê vai comer mal, a criança vai comer mal e já esse risco já começa ali, às vezes, na infância mesmo. Então, na gestação, a gente precisa ter esse cuidado. Uma nutricionista, sem dúvida nenhuma, vai poder te ajudar. E assim, muitas vezes a gente pensa, eu sei o que eu preciso fazer, só não tenho vergonha na cara. Eu tô nesse momento. Eu fui uma pessoa que sempre pensou assim, gente, eu sei tudo que eu preciso, eu sou médica, eu entendo. Pois na minha gestação eu aprendi tanta coisa que eu não imaginava. Tem alguns alimentos que podem aumentar a chance de aumentar a pressão, diminuir a pressão. Por exemplo, restrição de crescimento. Um bebê que está restrito, a gente precisa de uma dieta bastante proteica. Então, o uso de whey pode ajudar, porque nos ajuda a alcançar a dose de proteína necessária no dia. A nutricionista que me acompanhou na minha gestação, que foi a Thaís, ela me orientou sobre o uso do suco verde. Eu ia falar da beterraba, não é? Gente, eles ajudam muito em relação ao controle da pressão. E eu não sabia disso. E é uma coisa que realmente fez diferença. Tomar o suco verde todos os dias, eu percebia que na minha gestação fez diferença. Era algo que eu não sabia. Então, uma nutricionista sempre pode ajudar em relação a isso. É nos orientar melhor em como fazer tudo. Então, na gestação, as principais interferências em relação ao peso é isso. E eu sempre vejo as mães falarem sobre ganhar o peso excessivo e quem não tá ganhando. Nossa, mas você não tá engordando nada na gestação. A mãe não precisa engordar, é o bebê que precisa ganhar peso. Principalmente se essa mãe estiver acima do peso, se ela tiver muito enjoo, pode chegar até perder o peso. Não tem problema perder peso na gestação. Principalmente se você está acima do peso. O que você precisa fazer? Comer bem. O bebê precisa desenvolver bem, você precisa estar comendo bem na gestação, sem excessos e sem faltas também, né? Então, no pré-natal, a gente consegue acompanhar tudo isso, se tiver uma nutricionista para orientar, melhor ainda. E no puerpério também é importante manter essa alimentação, né, para a produção de leite e com certeza. Até as mães que não estão amamentando, né, é importante manter esse controle para estar bem, para conseguir cuidar do bebê de forma leve, né? Eu acho que igual a gente falou nos outros episódios, é manter essa leveza na maternidade, né? Que esse puerpério já traz tantas outras cobranças, né? Então eu acho que o quanto mais leve a gente conseguir deixar tanto na rotina quanto na alimentação, a gente consegue estruturar várias coisas e melhorar a qualidade de sono e tudo mais, né? O quanto esse ganho de peso excessivo ou não ganhar nada de peso pode afetar uma criança no desenvolvimento, no acompanhamento? Como vai ser o acompanhamento dessa criança? Uma coisa aí, falando em pitacos, né? A gente também tem muita cobrança em relação ao bebê. Não sei se vocês passaram por isso. Ai, nossa, seu filho tá ganhando peso demais, não? E assim, gente, eu acho que o mais importante é a gente tem que entender que se a alimentação tá correta, eu não preciso me preocupar tanto. Então, assim, um bebê que amamenta só na mãe, hoje em dia existem pediatras que chegam a restringir tempo de sucção do seio materno. E assim, na prática isso não funciona, porque eu não consigo precisar o quanto aquele bebê tá mamando. Eu não consigo falar, não, Estela, 5 minutos, porque ela tá acima do peso, ela tá ganhando peso demais, então a gente precisa reduzir. E não é bem assim, né? Então, assim, a gente sabe que se a criança tá ganhando peso excessivo, isso pode aumentar risco tanto de problemas cardiovasculares, quanto como diabetes, mas também tá muito ligado ao tipo de alimentação. Então, vamos supor, se é um bebê e esse bebê tá na fórmula e talvez a gente tá dando uma quantidade excessiva, isso sim pode ser prejudicial. Então, assim, no acompanhamento eu enfatizo muito, eu sempre calculo a quantidade, o bebê pode de tanto a tantos ml de acordo com a idade, o peso que o bebê está no momento. E a gente tem que tentar se limitar a isso, porque assim, no outro episódio a gente falou de restrição, né? Então tem mães que falam, ai, meu bebê tá muito magrinho e começa a dar fórmula excessiva. E não é a quantidade que vai fazer ganhar um peso saudável, e sim a qualidade dessa alimentação, né?
E aí vem aquele, meu bebê tá muito gordinho e aí ele não consegue fazer as partes, ele não consegue rolar, ele não consegue... E aí a gente usa isso como bengala, né? Meu bebê é gordinho, eu não preciso estimular porque ele vai atrasar mesmo, é o famoso bebê preguiçoso. E a gente sabe que isso não existe, né? A gente precisa estimular, sim, os bebês. Se ele é mais gordinho, pode ser que ele tenha um pouco mais de dificuldade de fazer alguma habilidade, tipo, por exemplo, rolar, que exige muito abdominal para fazer o movimento completo. Mas a gente precisa continuar estimulando e talvez incentivar ainda mais para que ele consiga fazer a habilidade e não, tipo, ele é gordinho, ele vai demorar a fazer. Para dar um tempo a mais, ele é para esperar preguiçoso. mais. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tanto com o ganho excessivo, quanto a falta de... ele tá muito desnutrido, eu posso esperar. Não pode gastar energia, exato. Tá magrinho. Ou ele tá muito gordinho, ele vai ser preguiçoso, eu posso esperar um pouquinho. Então, cuidado com essas esperas e o desenvolvimento precisa, assim, ser estimulado dentro da janela de tempo que a gente tem na literatura e não, o meu primo, o meu amigo rolou com tantos meses, eu posso esperar um pouco mais. E o que eu gosto de falar muito é, não espere o tempo limite para buscar ajuda, né? Se o rolar é de 4 a 6 meses, eu não preciso esperar 6 meses para procurar a ajuda de um profissional e falar, meu bebê não está rolando. A gente pode e deve, né, pedir ajuda antes. Na verdade, eu sou a favor de já procurar ajuda desde sempre. Eu já ia falar isso levar agora. esse bebê para fazer um acompanhamento. Então, olha, completou o mês de vida, vamos ali para a Estela dar uma olhadinha e ver como é que tá o desenvolvimento desse bebê? Não, tá tudo bem, mas agora você vai fazer isso, isso e isso. Então, além de ter uma avaliação que você já vai saber antes da hora se o bebê está com atraso ou não, você ainda vai receber as orientações. Lembrando que, inclusive, a Estela tem um grupo em que essas orientações podem ser feitas em grupo, né? Essa mãe sair de casa, passar ali uma horinha com o seu bebê junto com outras mães que têm os bebês para saber o estímulo exato. Então, nem sempre a mãe consegue ir para fazer aquele acompanhamento individualizado, porque às vezes o bebê nem tem um atraso, não precisa de fazer esse tratamento individualizado. Mas naquele momento ali em grupo, além de você se distrair, você vai saber exatamente quais benefícios, quais exercícios você vai fazer. Então, faz diferença. Faz diferença. No grupo, a gente, na verdade, além da troca de experiências mães-bebê, a gente passa um pouquinho do conhecimento. Tipo, bebê de 4 a 6 meses. O que a gente espera no desenvolvimento e o que a gente vai oferecer de ambiente e brincadeiras para esse desenvolvimento evoluir. Então, eu passo brincadeiras para as mães fazerem ali nos seus bebês na hora que a gente está ali, e aí são essas brincadeiras que a gente vai fazer ao longo da semana. Na semana seguinte, como foram as brincadeiras? Quais ajustes a gente precisa fazer? E aí, assim, a gente vai evoluindo com novas brincadeiras para os estímulos terem... sentido. Então, são brincadeiras leves, não é para mãe fazer sessão de fisioterapia em casa. São brincadeiras guiadas mesmo, para ter um direcionamento e o desenvolvimento não ter complicações ou atrasos. E, se tiver, a gente consegue identificar de forma mais precoce, né? Acho que isso faz toda a diferença. Mesmo sendo em grupo, dá para ir avaliando as individualidades, né? Porque... eu acho que o grupo traz uma leveza, porque você vê que outra criança da mesma idade faz alguma coisa que seu filho não faz, mas o seu também faz alguma coisa que o outro não faz, e tá tudo certo. A gente só precisa alinhar os estímulos de acordo com cada bebê para chegar no resultado final, que é o desenvolvimento, né? E a gente consegue ver o quanto o ambiente influencia, né? A gente vê bebês que estão acompanhando a longo prazo nesses grupos e a gente vê o quanto... fez diferença. É um bebê que começou ali com dificuldade de rolar, que estava totalmente com o desenvolvimento, assim, não estava em atraso, mas estava no limite, assim, de um risco para atraso. E aí, o quanto esse acompanhamento semanal fez diferença. E aí, a longo prazo, ele é, por exemplo, o bebê mais esperto do grupinho, que, com certeza, os estímulos que a mãe está fazendo há 2, 3 meses fez diferença nesse desenvolvimento e ele acaba evoluindo, né? Isso faz diferença mesmo. Os estímulos e o ambiente, né? E tanto para o desenvolvimento do bebê, como que era o que a gente estava falando para o corpo, para a saúde da mulher mesmo, né? O ambiente que a gente vive influencia em tudo, né? No nosso meio e no meio dos bebês, né? Para a gente cuidar de um bebê, cuidar de filhos, a gente precisa se cuidar, né? Em primeiro passo, a gente precisa ter saúde para conseguir dar mais vida para os nossos filhos. Aí eu acho que uma coisa assim, gente, que mudou minha maternidade foi entender que a gente não precisa de todo o tempo para o filho, né? Igual você falou, Ana,
você falou aqui pra gente, eu sei que eu sou uma boa mãe. Então, assim, a gente não precisa estar integralmente com a criança, mas os momentos que a gente tem, ser de qualidade. Então, assim, se a mãe não se sente bem, a gente não consegue entregar o nosso melhor. Também como profissionais também, né? Se a gente não tá bem, a gente não consegue dar o nosso melhor. Então, assim, é muito importante entender que a saúde do bebê depende muito da saúde da mãe, né? A gente vê que o dia que a gente não tá muito bem, o bebê também não fica muito legal, né? Gente, é incrível como eles sentem. A gente estava falando no episódio anterior como sono. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando sobre isso, depois acabei não comentando. Mas quando a gente tá ansiosa, nervosa, o bebê também fica. Então, assim, é incrível. E essa questão da saúde é muito importante. Eu acho, até a saúde do meu bebê melhorou quando eu melhorei também. Eu estava extremamente incomodada com o meu peso, com a minha saúde no geral. E aí, quando eu comecei a me cuidar melhor, comecei a me sentir melhor, hoje eu vejo que ele está melhor, ele come melhor também. Enfim, a gente tem que estar bem para poder cuidar desse bebê. Com certeza, faz toda a diferença. E lembrando, vocês falando sobre essa janela das brincadeiras aí, de estímulos, essa questão do peso também existem janelas, né? Lembrando que um bebê que às vezes está em acompanhamento com a pediatra, a gente sabe quando o bebê está no peso, quando não tá, e é uns pitacos que às vezes a gente recebe. Se a gente pensa que dói, a gente ouvir que tá acima do peso, quando chega uma pessoa e fala, nossa, mas esse neném tá gordo, hein? Ouvi várias vezes dessa forma, mas tá gordo, hein? Gente, eu rezei tanto por isso. Graças a Deus. E assim, eu acho tão importante a gente enfatizar, gente, que a criança, o que ela escuta, ela leva pra vida. Leva pra vida, exatamente. Sabe, às vezes eu, por exemplo, o meu irmão, eu te amo, irmão, mas ele brincava com a Cecília e chamava ela de gordinha. E eu, como mãe, eu falei assim, olha, eu te amo muito, mas esse apelido não funciona. Isso aí estigmatiza, isso aí deixa traumas e a criança internaliza aquilo e aceita aquilo como uma verdade de pessoas que são importantes, né? Então, assim, nós como pais, eu falo muito, eu sou muito da educação positiva, sabe? Uhum. Não, filha, tá tudo certo, tá lindo, você é forte, sabe? De incentivar mesmo. Então, assim, às vezes, ai, filha, se você comer isso, você vai ficar gorda, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado a forma que a gente orienta a criança também, porque a gente cria trauma, sabe? Isso me incomoda profundamente. Isso é verdade. Como é que faz pra cortar esses pitacos, gente? Não comenta, ensina pra gente. Não quero mais ter que ouvir isso. Eu acho que, assim, a gente tem que entender que pitacos vão existir, mas que a gente tem que levar o que realmente faz sentido, sabe? Então, assim, se aquela opinião... Não, eu escutei aquilo, levei pro pediatra. Ana, você acha que o Dom tá gordo? Não, tá tudo certo. Olha, a gente conversou sobre isso, a gente né? viu na curva, tá tudo certo, tá comendo bem, tudo certinho. Esquece. Gente, o bebê, ele mamava só na mamadeira, no tempo que era adequado, na quantidade que a pediatra certo, me passou. E aí chega uma pessoa e fala, nossa, mas ele tá gordo, hein? Ah... Graças a Deus, não é Manda mais esse episódio para as pessoas que precisam ouvir isso, para não dar mais palpite no peso das outras. E nem no seu, né? E nem no meu, por favor. Eu já sei como eu estou, não precisa me lembrar. Então, esse foi mais um episódio que estamos falando sobre pitacos que recebemos na nossa maternidade e dividindo com vocês experiências profissionais do quanto aquilo vai influenciar na sua vida e na do seu bebê. Obrigado por participar conosco mais uma vez e deixe aqui um pitaco que você recebeu na sua maternidade que nós vamos falar sobre isso.